Salve galera, boa noite. Estamos aqui com o nosso amigo Kael Klisman, nosso atual campeão regional da temporada Info 2024. Né? Ele que realizou o sonho que muitas pessoas têm nesse card game, que é ganhar um campeonato significativo e relevante com o seu deck favorito, que no caso foi o deck de Herói Elemental, o Hero, né, misturado, certo? Então, Kael, né, gostaria de fazer algumas perguntas a você. Né? Claro. Quanto tempo que você joga Yu-Gi-Oh? Já vão fazer 10 anos. 10 anos que eu tô jogando já. Não continuamente os 10 anos, mas há 10 anos atrás eu comecei. Certo, joga um pouco e tem vezes que tem que dar uma pausa, sim, depois volta de novo, né? Nessa jornada, eu acho que todo mundo que joga um tempo significativo já tem, passou por isso, sim, né? E quantos anos você tem atualmente? Eu tenho 28 anos. 28, né? Então, no caso, você começa a jogar com 18, né? 18, Foi ali na final da minha adolescência. E como foi que você conheceu o Yu-Gi-Oh? Eu conheci o Yu-Gi-Oh! Através de alguns amigos meus, que começaram a levar os cards pra escola e tudo mais, né? E no começo ali, a gente brincava lá na escola, até que a gente começou a descobrir que existiam lojas e que vendiam as cartas, onde haviam torneios também. E foi dessa forma que eu fui introduzido ao jogo. Em que momento que você, assim, começou a investir no jogo, assim, comprou seu primeiro deck, foi começando a sua jornada, assim? O meu primeiro deck foi um Gravekeeper, lá em 2014, lá. Mas não foi o meu primeiro deck competitivo. Quando eu resolvi, de fato, entrar no competitivo, eu montei o deck Satellite Knight. Foi um dos meus decks favoritos, até a chegada do Hero. E foi o meu primeiro deck meta, né, mesmo, naquele meta do EA, que tinha o Shadow, o Satellite Knight, o Burning Abyss. Isso. E foi o meu primeiro deck meta, foi o primeiro deck que eu topei em algum torneio, foi até um torneio realizado pela Daisuke, lá no antigo anime de Jungle Party. E foi um dos decks que eu mais investi, né, naquela época, 10 anos atrás, e foi bem legal. Certo, o Satellite Knight é um deck, para quem não conhece, que ele é baseado na Mechanics Exceed, né, chamada de XYZ, que inclusive ficou muito famosa, né, com o anime do Yuya, né, do arquivo, não, né? Qual que é? Do Yuma, né? Do Yuma Exceed, isso, do Exal, né? E também teve de novo relevância no Arquiv, né? No qual, inclusive, aparece esse deck que é de um dos alunos da escola de duelo, que é como se fosse a Kaiba Corporation, que eu esqueci o nome agora, né? E tem 3 potências e ele é o aluno mais forte da Exceed, né? Com esse deck de Satellar, né? Então, Caio, você ganhou o regional nessa edição. A gente gostaria de saber de você quantas vezes que você já participou, quais foram os seus resultados mais expressivos, né? Quais foram as suas experiências que você teve, né? E o que levou a você a estar jogando esse último regional que você participou e teve a felicidade de levar para sua casa essas premiações que a gente pode observar na mesa, certo? Quais foram as premiações que você ganhou nesse torneio? As premiações que eu ganhei no torneio foi o tapete, né, da temporada do regional atual, que é da box Infinito Proibido, né, do Criademônio Engraver. E a outra premiação foi o Galaxy Tab. Muito bom também, por sinal, já usado, já aprovado. E também a Deckbox, que a Konami ainda não enviou. Infelizmente a Konami ainda não enviou a Deckbox, né? Mas o Playmat tá aí, muito bonito o Playmat, inclusive, né? Essa coleção, para quem não conhece, ele é a carta Engraver Fiendsmith, né? Que é um dos efeitos mais roubados atualmente, é uma das cartas mais caras do jogo e também mais bonitas, né? E a premiação extra, né? Do Galaxy, que providenciou, foi o nosso parceiro nessa edição, que foi o Thiago Dentista, certo? Ele que iniciou uma parceria com nós, a loja Daisuke, né? Em parceria com a proprietária Erika Hiraishi, certo? E daqui para frente vai ser muito mais novidades e muito mais coisas para vocês, né? Então vamos lá, prosseguindo, né? Nesse regional, qual edição, quantas edições você já participou, você lembra? Eu já participei de umas 5 ou 6 edições do regional. E os meus melhores resultados foram o 12º e o 14º lugar. Ainda não havia conseguido chegar ao topo, nem no top 8, nem mais adiante. E por isso eu fiquei mais feliz ainda quando eu ganhei de fato esse regional. Porque não só topar, né, estar ali entre os 8 melhores, mas de fato levar o primeiro lugar para casa, né, nem contava com isso, para falar a verdade. Mas foi resultado do que eu vinha treinando, vinha estudando pro deck e pro evento. Foi muito bom. E também é um deck que você joga há bastante tempo, né? Pelo que eu entendi, você joga desde o tempo que lançou o estrutural, né? Do Hero, eu não lembro qual é o nome do estrutural do Hero, mas é Hero alguma coisa. Hero né? Strikes. Hero Strikes, né? Quando saiu a primeira Mask Change.
Quando saiu o Dark Law. Eu não cheguei Law. a jogar com o estrutural do Hero na época, mas eu comecei a jogar com um pouco de Hero por aí. Por quê? Porque eu montei um deck na época que era os Star Seraph, mais alguns Destiny Heroes, né, que a engine do Destiny Hero estava bem legal também, Diamond Dude, o Malicious. Na época o Norden ainda existia entre nós também, e que facilitava muito esse deck. Finado e era o Norden. deck Mistureba. Esse deck foi Que um dos decks tenha. mais legais aí que eu pude criar a build, né? E usava desde Exceed, Fusão, usava Synchro, era uma coisa maluca. Mas a partir daquele momento eu comecei a ter um apego pelos Heroes, né? E aí eu fiquei um tempo parado de jogar. Quando eu voltei a jogar em 2019, eu vi, saiu algumas cartas legais e tal. Pouco tempo depois saiu a Fusion Destiny, aí vieram as Vision Heroes. E aí foi que eu comecei a praticar mesmo com o deck, a jogar com o deck. E desde lá eu tô praticamente com esse deck. Sempre treinando, tentando melhorar ele, pensando em lista. E é o que a gente faz, né, quando a gente tá com um deck que a gente gosta. Certo, né? E nesse regional, qual foi a sua trajetória? Qual foram os duelos mais difíceis que você teve, né? Começando assim na primeira rodada, você lembra? Na primeira rodada eu enfrentei um Fire King. E eu, particularmente, não tenho muita dificuldade contra esse deck, não, por conta do Dark Law. Mas foi uma partida relativamente fácil por conta disso. Mas os duelos mais difíceis que eu tive foram para mim, foram contra os Tempai Dragons, porque são decks que lidam com todas as cartas que afetam o meu deck. Dimension Shifter, Dark Hole, Highgek, Lightning Storm, todos os Board Breakers do jogo, todas as End Traps do jogo afetam o deck, e esse deck é um deck baseado nisso, né, em quebrar mesas, Então essa foi a maior dificuldade, e foi o deck que eu mais levei em consideração na hora de buildar o meu. Certo. E na segunda rodada, quem você enfrentou? Na segunda rodada eu enfrentei o Jackson Moura com o seu Tempai Dragon. E foi uma partida que eu tive que pensar um pouquinho, mas no final deu tudo certo. Mesmo levando Shifter, também teve uma carta que me ajudou muito a ganhar a partida e definir a rodada, que foi o Destiny Hero Dark Angel, que ele impossibilita praticamente que o Tempai rode todas as suas magias do deck. Já na terceira rodada, eu enfrentei o Yuri com um deck de Scariclaw, Castira. Eu só vi a parte do Scariclaw ali, para mim também não foi muito difícil lidar contra esse deck, porque apesar dele ter uma situação lá de que um monstro fica inafetado, ele não me impediu de baixar o Plasma, por exemplo, o que me fez tomar o monstro dele, assim por diante. Não tive muita dificuldade contra esse deck. Já o meu próximo oponente da quarta rodada também foi muito difícil, acho que o deck mais forte do formato, né? Ali junto com o Tempai Dragon, que era o Snake Eyes, Fendsmith, Castira, usava todas as engines mais fortes do jogo. O Snake Eyes, eu pude dar interações nos momentos certos ali da partida, né? E teve uma carta também que me ajudou muito a garantir o jogo, que foi a Exchange, que eu pude ver a mão do oponente e evitar que ele utilizasse uma determinada carta contra mim. Mas, de resto, foi um game bem parelho. Eu ganhei uma partida, ele ganhou a outra e eu ganhei a última da melhor de 3. E depois do duelo contra o Lucas Felipe, né, o Goiaba, eu enfrentei o Eduardo Bacri, que, na minha opinião, foi a minha partida mais difícil do regional inteiro. Foi muito tenso. Primeiro começou que nós fomos fazer o deck check, né? E aí nós passamos ali os 10 minutos cada um lá com o juiz. E após isso, tudo bem, né? Fomos começar a nossa partida e enquanto nós estávamos fazendo a nossa partida, a partida dos outros jogadores estava acabando. E aí foi aquela tensão, né, do pessoal ao redor ali, a tensão do próprio jogo, que é um jogo bem pegado ali, também foi bem parelho. Mas no final eu pude sair em vantagem contra o Bacri e ganhei, levei o jogo, foi bem difícil mesmo, e foi a melhor, acho que foi a partida que eu mais joguei Yu-Gi-Oh! Ali naquele dia, e também, mas foi bem recompensante, porque quando eu ganhei aquela partida, eu soube que, eu tô no top, pra mim era o meu objetivo ali no dia, eu tô no top do regional,
tô feliz. E aí fui para a última partida com nada mais, nada menos que o bicampeão regional, né, Emanuel. E foi uma partida em que eu já estava mais distraído assim, mas não menos querendo ganhar, querendo coroar ali aquele dia. Infelizmente não consegui, né, porque o Manel, primeiro que o Manel joga muito, segundo que o deck dele também estava top, estava um espetáculo o deck dele. E apesar de ter sido parelho ali, né, na última partida o deck deu uma cansadinha também e foi basicamente isso aí. Essa foi a minha experiência do regional, mas me diverti bastante, né? Pude pôr em prática tudo que eu vinha pensando também. O meu site funcionou do jeito que eu imaginei, o deck. Eu vou poder mostrar aqui um pouco para vocês terem ideia do que eu levei para o regional. Para começar, eu usei um Destiny Denier, 3 Malicious e um Plasma, que é padrão praticamente de todas as builds de Heroes atuais. E então, eu usei um Elemental Hero Liquid Soldier, que foi muita polêmica nas últimas semanas aí nos grupos de Hero, que estavam discutindo se valia a pena mantê-lo no deck ou tirá-lo. Eu acho que até sair os novos suportes que vem no próximo ano, vale a pena manter uma cópia do Liquid ainda. Um Elemental Hero Neos, um Elemental Hero Shadow Mist e 2 Elemental Hero Stratos. Eu também não gosto de usar muito mais cópias do Stratos, porque ele sozinho, assim, não é um monstro que você quer dar normal summon dele, mas no final do combo, às vezes, e tudo mais, você não quer que ele seja a sua principal arma ali, porque ele ainda não é um card combo. E aí vem também padrão, 3 Vision Hero Fairies, 3 Vision Hero Increase e 2 Vision Hero Vion. E esse aqui eu não tenho... Foi 2 esse, né? 3 Vision Hero Fairies, 2 Vision Hero Increase e 2 Vision Hero Vion. E aí não tem muito mistério, é meio que padrão também. Algumas pessoas utilizam só um, só que todas as vezes que eu tentei utilizar só um, ele vinha muito na mão e aí eu esquece, vou utilizar 2 mesmo. E aí eu venho com 3 Hero Lives, uma Foolish, 3 Fusion Destiny. Também meio que padrão. Tem gente que não gosta de usar a Foolish, mas eu ainda mantenho ela no deck porque ela é muito boa, ela pode dropar um Shadow Mist eventualmente, um Malicious, ela ajuda a complementar o combo, um Denier que você não teve como utilizar durante a partida também. Isso daqui é meio que autoexplicativo, ninguém usa mais ou menos do que isso. E aí, uma Mass Change, uma Miracle Fusion, uma Polimerização, uma Rota e uma Contato Favorito. Também, todas elas, eu gosto de usar apenas uma, essa daqui, nem que eu quisesse usar mais de uma. E essa carta aqui faz parte do combo de uma carta do extra deck. Tem gente que gosta de usar mais Mask Change, mas eu não vejo espaço na lista atual do deck para usar mais de uma. Então é basicamente isso. E aí nós vamos aqui para as cartas de interação que eu gosto de utilizar no deck. Eu guardei do espaço para 11 cartas de interação nesse formato, principalmente para esse evento em si. 3 Ash Blossom, uma Called by the Grave, 3 Forbidden Droplet, uma Lightning Storm e 3 Infinite Impermanence. Aqui é onde ocorre a maior parte da variação do deck, porque tem gente que não gosta de usar Hand Trap, tem gente que prefere usar Board Breaker, tem gente que prefere usar só Hand Trap, tem gente que gosta de usar só Board Breaker. Eu acho que tem que ter meio que uma mescla aí, porque eu já testei Talents, já testei Prosperity, já testei várias Crossout, já testei várias Staples, e o que mais me agradou no deck foi dessa forma que está aqui, porque o deck tem que ser compacto, só que o deck já carrega alguns bricks, então você tem que ser sucinto ali naquilo que você quer para sua ideia de jogo. Por que só uma Lightning Storm? Porque eu quero sempre começar, todo mundo quer sempre começar no Yu-Gi-Oh!, mas eu não quero automaticamente não ter a chance de jogar contra o deck de Trap, um Labyrinth, um Traptrix, um Runic. Eu não quero não ter a chance de jogar contra esses decks. Então eu sempre mantenho uma cópia da Lightning Storm no main para que me venha pelo menos aquela esperança, né? De que, não veio na mão, mas eventualmente eu compro, ou eu consigo comprar de alguma forma. Então, nesse deck especificamente, eu acho sempre bom manter uma espécie de removal. E também não serve só para isso, porque você pode pegar, por exemplo, um deck de Snake Eyes, que não tem muito como lidar com a remoção, o Board Breaker, né? E você faz ele ou gastar alguma interação, ou pensar ali um pouquinho mais a lidar com um Board Breaker muito forte contra o deck que baseado em mais links e tal. Então, é muito versátil essa carta. Para ir por segundo, né?
E indo primeiro, ela servia como descarte para mim para o Aquanels. Vamos lá agora para o... São 40 cartas main, né? São 40 cartas no main. Beleza. Não, já testei 41, 43, 44, mas eu gosto sempre de... Prefiro manter as 40. E agora vamos para o Extra Deck aqui, começando pelo Destiny Hero DPE, né, famoso Destroyer, e o Dystopia. Esse daqui causa dano, né, e esse daqui é explicativo, já foi meta, hoje em dia já não está mais no meta aí, mas a maior parte dos players conhecem ele. Acho indispensáveis a presença dos dois no deck atualmente. Tem muita gente que usa o Destiny Hero Dangerous, mas atualmente ele perdeu um pouquinho da força do deck dele, na minha opinião. Aí eu venho com os Elementais Heroes aqui. Absolute Zero, Aquanels, Infernal Rage, Shine Nels Wingman, Sunrise e Wake Up. O Aquanels, teve muita gente me perguntando por que eu estava usando uma cópia do Aquanels no Extra Deck. Mas é basicamente o seguinte, existem momentos, situações em que você vai fazer o Sunrise antes de você fazer o Rage. E quando você faz o Sunrise antes de você fazer o Rage, você perde o efeito do Rage de se tributar e buscar um Elemental Hero nível 7 ou menos do deck ou do extra que não possa ser normal summon ou baixado, ou você busca uma forma de utilizar esse efeito, e foi o que eu fiz. O Aquanels pode ser procurado pelo Infernal Rage, e ele dá um pop numa carta da mão do oponente, e isso é muito forte, apesar de ser uma carta aleatória, você tá lidando ali com o oponente que eventualmente te dá uma hand trap, te dá uma interação ali, você tira mais uma carta da mão dele, é muito bom. Deixa ele com menos recursos de uma forma meio que de graça pro deck. E aí nós vamos para o Masked Hero Dark Claw, aqui também. Também teve gente me perguntando por que eu uso 2 Dark Claws se eu só uso uma Mask Change. Só que, eventualmente, o Extra Hero Wonder Driver, que seta uma polimerização, uma fusão ou uma Change Kick Play do cemitério, tá ali sem ter usado seu efeito, e você recupera a Mask Change, e você pode trazer outro Law na mesa num momento seguinte ali, após a Mask Change poder ser usada novamente. E aí você pode acabar tendo 2 Laws de uma forma que você não espera. E aí um Absduíla, que eu fiquei entre levar um Bagusca ou o próprio Absduíla, né? Levei o Absduíla, não usei, mas o Bagusca também não me fez tanta falta assim, então não tenho nenhuma experiência a mais ou menos. E agora para os links. 2 Extra Hero Cross Crusader, um Infernal Device e um Wonder Driver. E eu acredito que tem que ser nessa quantidade mesmo, porque aqui não é mais necessário de 2, aqui também não, aqui pode ser, mas aí vai dar opinião do pessoal. Eu prefiro desse jeito. E aí, também, teve muita gente falando, né, do espaço no Extra Deck, mas existem algumas cartinhas aqui que são espaços que eu estou utilizando para... estou sempre testando. E as 3 cartas atualmente que eu estou sempre testando, são 3 espaços. Um que eu mantive o Absolute Zero, o outro que eu trouxe o Aquanels, o outro que eu trouxe o Absduíla. Se você estiver jogando de Hero aí, o outro, tudo que tinha ali eu não acho dispensável. Agora essas 3 aqui você pode modificar para tentar buscar aí na sua local, né, no seu metacal, algo que você ache melhor do que essas 3 aqui. E agora nós vamos para o Side Deck. Side Deck é o meu token do Nibiru aqui. Quem é jogador de Hero precisa ter um token desse daqui. Vamos para o Side Deck com essa carta aqui, que essa carta aqui é espetacular. Ela só não está no Main Deck por conta da existência do Snake Eyes no meta. Porque ele pode fazer link facilmente, né? Mas o Destiny Hero Dark Angel tem que estar, nesse formato da info, tinha que estar no Side Deck do Hero. Muito bom, muito bom. Ganhei um jogo do Tenpai Dragon por conta dessa carta. E ela é muito boa contra o Tenpai, a não ser que ele dê Droplet nela, né? Mas ela é muito boa contra o Tenpai. Agora, 2 ED Crows, que eu optei por usar porque, como eu tenho algumas cartas no deck que me dão restrição de invocação de monstros, eu preferi usar o DD Crow do que usar os Bestials, por exemplo. Mas também os Bestials seriam uma ótima sacada, não só no Hero, mas para esse regional, para esse formato que está se acabando. E agora, 3 Book of Eclipse, que ajuda muito a tirar os alvos de Imperno nesse Veiler que estão chovendo nesse formato, bem como também ajuda a escapar dos Nibirus, que quando você utiliza o Eclipse, seus monstros setam e o Nibiru, seu atributo que restou face up, se restou algo face up. Muito bom para ir quando você sabe que você vai ser o primeiro, muito bom para usar no seu side deck. E aqui, a melhor escolha do meu side para todo esse regional, a troca. Essa carta ganhou tantos jogos para mim,
que foi a carta vital para que eu pudesse chegar à posição que eu cheguei, a ganhar dos jogadores que eu ganhei, porque ela simplesmente sempre tirou as cartas principais que meus oponentes tinham contra mim da mão deles, enquanto eu dava para eles coisas que eles não poderiam nem tentar ativar. Muito boa, foi uma sacada ótima. Eu tive na noite anterior do evento, eu tive essa sacada aqui, obrigado Ulisses por ter me mostrado a carta na pasta dele, ter me lembrado que essa carta existia. Foi muito bom porque é muito bom você ter a informação do que tem na mão do seu oponente. Não só no Hero, se eu estivesse jogando qualquer outro deck e eu tivesse essa sacada aqui para esse formato, eu usaria. Qual foi o game mais expressivo que ela te garantiu? O game mais expressivo que ela me garantiu foi o contra o Snake Eyes, Fiendsmith, em que eu não poderia dar o Destiny Hero Dark Angel para ele, porque ele se livraria facilmente, e o meu oponente tinha nada mais nada menos na mão do que uma Bonfire, um Fenrir Castira, uma Evenly Matched, um Fiendsmith Engraver e mais uma carta lá do Snake Eyes, que eu não lembro, mas ela foi suficiente para tirar a Evenly Matched da mão dele e me fazer ganhar o jogo. Foi o que me fez jogar toda aquela partida, foi essa carta aqui. Porque sem ela, eu teria feito o meu combo e tal, só que ele teria removido facilmente, teria volta para o jogo, porque ele tinha muito mais recurso do que eu tinha para lidar com a Evenly Matched. Óbvio. E aí nós vamos aqui para Pena das Arpias e para Lightning Storm. Eu montei uma segunda cópia dessa daqui no side, né? Por conta do fato de ela ser um removal. E porque eu não gosto muito de perder para deck de trap. Então procurei utilizar as duas ali, porque eu estava esperando pegar Labyrinth, Traptrix, acabei não pegando, ainda bem. Acabei não pegando esses decks. Acabei não utilizando essas cartas, mas entrou em algumas vezes. Quando eu joguei contra o Snake Eyes, isso aqui foi mais uma cópia para o main, e é basicamente isso, a presença delas aqui no site. E aqui, 2-dimensional Barrier e 2 Threatening Roar. Isso daqui, justamente para evitar também os Tempai Dragons, que eu já estava imaginando que teriam, mas também sempre tem decks de Chimera, de Branded, pelas locais aqui. Eu imaginei enfrentar esses decks no regional, por isso que eu utilizei duas barragens. Tem uma certa dificuldadezinha contra esses decks de Chimera, por exemplo. Os decks estão sempre fazendo fusão. Olha quem fala, né? Mas, enfim, isso ajuda bastante também. Contra o Voiceless Voice é interessante, não é a solução dos problemas, mas ajuda muito. E a Threatening Roar por conta dos Tempai Dragons mesmo. O meu side contra o Tempai Dragon, eu sideei cerca de 10 cartas em uma das partidas que eu joguei contra o Tempai. Então, sideei cerca de... Meu side, às vezes, nas partidas eram assim, 10 cartas contra um único deck. E funcionou bastante. O meu side funcionou em todas as partidas, até nas partidas as quais eu perdi, ele veio na mão. De fato, ajudou muito todas as cartas que eu utilizei aqui. E nesse formato, que já está encerrando, né? Eu creio que não haveria lista melhor para usar de Hero do que essa.